Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de topografia. Nessa aula 6 a gente vai falar de altimetria e desníveis, como encontrar as coordenadas z dos pontos que a gente já vem encontrando. Antes a gente estava sempre preocupado em encontrar as coordenadas x e y desses pontos, né? Mas agora a gente quer também encontrar a altura deles em relação ao plano topográfico, né? No planejamento da aula de hoje, então, a gente vai falar da altimetria, de como ela é representada, tratar dos tipos de nivelamento existente e depois partir para a parte prática dos cálculos. Bem, como a gente já tinha visto nas aulas mais conceituais, né, de teoria, a altimetria ela é a parte da topometria, que faz a medição de ângulos, distâncias e cálculos, que se preocupa com o eixo z. Então agora esse vai ser o nosso foco de estudo, antes a gente estava aqui em cima. A gente tinha definido o levantamento topográfico lá atrás como uma coisa bem simples. Um conjunto de métodos e atividades que visam determinar pontos no terreno e determinar suas coordenadas. Aí essas medidas vão ser traduzidas em um mapa, e elas são sempre lineares e angulares, horizontais e verticais. Se a gente pegar a definição da norma, né, na NBR 131/33, a execução de um levantamento topográfico tem a definição do que é o levantamento. Esse comecinho aqui é bem parecido com o que a gente já tinha visto, mas percebam que aqui no finalzinho é mencionado a escala e a representação altimétrica por intermédio de curvas de nível com equidistância também predeterminada e ou pontos cotados. Então a gente vai aprofundar um pouco mais nessa aula as curvas de nível, essa questão da equidistância, do que é uma cota de uma altura, enfim, a aula vai ser mais focada nessa outra parte aqui da definição do levantamento. Quais são as superfícies consideradas então na altimetria? As medições em campo, como antes, são feitas na superfície física da Terra, até aí tudo bem. Também vão ser consideradas a superfície de nível verdadeira, ou geóide, e aí então, a partir do geóide, a gente tem uma altitude. A palavra altitude, então, é a distância vertical de um ponto até o geóide. A outra superfície é a superfície de nível aparente, ou plano topográfico. E a palavra cota faz referência à distância de um ponto até o plano topográfico. Então existe essa diferenciação entre altitude e cota, mas para ambas a gente está falando de altura. Olhando um desenho para entender, a gente tem aqui no nível do mar, né, no potencial gravitacional, etc., o nível verdadeiro, o geóide. Então a altitude vai ser em relação a isso daqui. Já a cota é definida arbitrariamente. Ela depende de onde está o meu plano topográfico. Então, se eu estou trabalhando num terreno aqui e o meu plano está aqui, a cota vai ser em relação a esse plano que eu estou trabalhando. É uma coisa que é definida de acordo com cada situação, diferente do geóide, né? Diferente da altitude. Como que a altimetria é então representada depois de ter feito as medições, as cotas e por aí vai? Através das curvas de nível, que já tinham sido mencionadas em algumas aulas passadas, não lembro muito bem qual. Eu tinha falado bem por cima delas, agora a gente vai ver mais a fundo. Elas são compostas de linhas imaginárias que ligam todos os pontos no terreno que têm o mesmo valor altimétrico, ou seja, a mesma altura, a mesma cota, né? Então, se eu tenho um terreno aqui, uma montanha, por exemplo, eu vou cortar ela com vários planos, né, que equivalem à mesma altura. Então, vamos supor que aqui seja 10 metros, 20 metros, 30 metros. Então, todos os pontos que forem cortados por esse plano aqui são relativos a uma altura de 10 metros, uma cota de 10 metros. E aí, quando eu represento essas linhas, né, esses círculos que eu obtive no plano, eu tenho curvas de nível. Então, eu consigo perceber, por exemplo, que conforme eu entro nessas curvas aqui, eu estou subindo, né? Aqui tem vários outros exemplos de outros tipos de terreno. Esse daqui seria, né, esse mais parecido. Mas se eu tiver dois picos, então olha só como tem essa divisão em duas partes aqui das curvas de nível. Essa inclinação ela também fica representada, uma declividade também. Então, enfim, de acordo com as curvas de nível, eu consigo, né, olhar e já imaginar qual que é o formato do terreno que eu estou analisando. Ali na norma a gente tinha falado de um termo que é equidistância. O que é essa equidistância vertical? É o nome dado aos espaçamentos verticais regulares das curvas de nível. Eu não disse aqui atrás que eu tenho, por exemplo, 10, 20, 30. Percebam que eu estou sempre subindo de 10 em 10 metros. Então a equidistância, nesse caso, é 10, porque é uma distância igual. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, que é bem parecido. Então, olha só. Entre as minhas curvas de nível, essa é a primeira, segunda, terceira, eu tenho sempre a mesma distância, a mesma altitude ou cota, sendo subida ou descida, né?
Então isso daqui é a equidistância. É a distância entre os planos de corte que estão cortando o terreno. Se vocês quiserem visualizar bem como funcionam essas curvas de nível, eu deixei aqui um site com, eu deixei o link para o site do IBGE, que tem, se vocês forem entrando nas pastinhas aqui, eu vou mostrar para vocês lá no navegador, vocês vão poder encontrar curvas de nível de várias cidades, enfim, de cidades inteiras, mostrando a altimetria do território. Entrei aqui no site para mostrar para vocês como chega lá, é só vocês virem em cartas e mapas, depois folhas topográficas, editoradas, aí você escolhe a escala, né? Eu peguei, por exemplo, a escala 50.000. E aí vão ter vários PDFs de várias cidades, enfim, muita coisa mesmo, você pode baixar e entrar para conferir. Eu já vou mostrar lá no slide um exemplo que eu peguei, não vou entrar aqui, mas você pode conferir se você quiser ou se você precisar por algum motivo, né? Eu não lembro exatamente de onde é esse mapa que eu peguei nessa imagem aqui, mas a gente vai usar ele para dar um exemplo. Eu tenho aqui então, olha só, a representação das curvas de nível, e eu tenho aqui também circulado em laranja que eu fiz, um ponto cotado. O que é esse ponto cotado? Vamos voltar aqui rapidinho. Vocês podem perceber que aqui, né, esse pico, ele não está sendo representado. Se eu quiser, eu posso colocar um ponto cotado aqui, mostrando exatamente qual que é a altura dele, né? Por exemplo, eu tenho aqui 80, 90, 100. Vamos supor que aqui seja 112, né? Uma coisa que foge um pouco da cota. Ou sei lá, 103, enfim. Aí eu posso fazer um ponto cotado para representar especificamente a altura desse pico aqui. Então é isso que aconteceu. Vocês podem perceber que as curvas elas vão se fechando, né? E aí chega, tem aqui um ponto cotado. Aqui tem outro, aqui tem outro. Então é isso que é esse tipo de ponto. Olhando nas informações desse mapa que eu peguei o PDF, né, na legenda dele, o que é interessante a gente ver? Que está especificado aqui a equidistância das curvas de nível, então 20 metros. Também tem algumas coisas que a gente já falou em outras aulas, olha só, a projeção universal transversa de Mercator, a UTM, certo? E a gente tem também indicado aqui o datum horizontal e o datum vertical, que foram utilizados como referência para montar esse mapa. Então aqui tem várias coisas que a gente já estudou. Uma coisa interessante para destacar também é que quando existem muitas curvas de nível próximas uma das outras, isso indica uma forte declividade ou inclinação. Se a gente voltar aqui, eu posso mostrar para vocês também. Observem como aqui nesse exemplo eu tenho uma inclinação pequena, né? Ele vai subindo aos poucos, e as curvas de nível aqui estão mais espaçadas desse lado. Só que aqui eu tenho uma inclinação muito brusca, e aqui olha só como elas estão todas próximas uma das outras. Então essa proximidade indica justamente esse declive maior, porque a altura, né? Imagina que você está subindo aqui. A altura está variando cada vez mais rápido, né? Essa proximidade indica isso. Então beleza, já analisamos esse mapa. Um detalhe importante é que as curvas de nível nunca se cruzam, porque não faria muito sentido, né? Se eu tenho uma curva de nível de 100 metros e de 99 aqui, e elas encontram o mesmo ponto, como é que um ponto pertence a duas altitudes ao mesmo tempo, né? Isso não faria sentido. Elas também não podem surgir ou desaparecer repentinamente do mapa, porque elas são sempre fechadas. Lembra que elas são sempre, né, uma dentro da outra, assim, óbvio, variando os formatos delas, né? Mas elas são sempre fechadas. Então nunca vai acontecer de uma curva simplesmente aparecer aqui e fechar, entendeu? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer, né, voltando aqui atrás um pouquinho, é que ela surge do nada aqui, de certa forma, por causa do recorte do mapa. É que não está sendo mostrado aqui, mas muito provavelmente ela é fechada dessa forma, né? Então aqui é um recorte, mas isso não significa que ela é aberta. Então ela nunca vai surgir assim do nada. Algumas outras definições importantes é o tergo. Ele acontece quando curvas de cotas menores envolvem curvas de cotas maiores. Por que é importante estudar essa definição e a próxima que a gente vai ver? Para entender, por exemplo, né, aí entra a importância da topografia e da matéria em si, das curvas de nível, para entender como que a água escoa em um determinado terreno. Então, no caso do tergo, eu tenho, olha só, curvas de cotas menores. Então, aqui, ó, uma cota de 100 e uma cota de 110. Então, a cota menor de 100 está envolvendo a cota maior de 110. O que essa linha pontilhada indica aqui para mim? Ela é chamada de linha de Festo. Ela indica que a gente está olhando para isso daqui, ó, para a parte, né, de cima dessa concavidade aqui. Então tem a parte que a água escoa, que é essa mais escura, certo? E tem essa parte de cima, os divisores. Então a curva, né, ela indica para a gente que a gente está olhando para isso daqui.
No caso de um vale, por outro lado, seria o contrário, né? As curvas de cota maior, então a 140, está envolvendo a cota menor, a 130 aqui. O que isso vai indicar para a gente? Uma linha de Talveg, que a gente pode ver aqui também nesse desenho em 3D, né? Que é justamente o local onde a água escorre dessa vez, né? Então percebam que se a gente tiver essa representação aqui, a água ela vai vir, vai entrar nessas regiões e aí ela vai escoar por aqui. Então entender, fazer essa diferenciação, tipo, você olha só para a curva de nível e você já sabe aonde está escoando ou aonde não está, é uma informação bem importante para quem trabalha com esse tipo de coisa. Olhando essa representação 3D e o mapa, é bem claro, né, bem visível aqui, então olha só, esses pontos de escoamento eles estão representados aqui na curva de nível. E outro detalhe é que lembra que eu falei que quando elas estão muito próximas uma da outra, como aqui, a gente tem uma região de muita declividade, então olha só, essa região sendo representada aqui. Aqui também, né, a gente tem quase que um corte, uma parede aqui. E olha só como elas estão super próximas uma das outras nessas regiões. Então isso demonstra a importância desse tipo de representação. Eu já tinha mencionado que era um ponto cotado, né, mas a representação da altura também pode ser feita através de vários pontos cotados. Ela é feita a partir de vários conjuntos de pontos que fornecem os valores das cotas ou das altitudes de um terreno. Então eu tenho a minha poligonal, por exemplo, e dentro dela eu tenho vários pontos, né, aqui, por exemplo, especificando a altitude de cada ponto, formando meio que uma grade, né? Outra maneira mais moderna de representar é o MDE. É a sigla para Modelo Digital de Elevação. É um modelo 3D que vai representar a superfície terrestre através de dados captados por satélites e câmeras, por exemplo. Um MDS de superfície vai incluir todos os objetos que estão sobre a superfície, como a vegetação, edifícios, veículos, torres e linhas de transmissão. Se for um MDT, ele vai representar somente a superfície do terreno. Aqui tem uma imagem mostrando isso, então os pontos que vão ser representados em 3D, né, de um MDS, eles também consideram árvores, consideram construções, enquanto que o MDT vai fazer apenas da superfície. Um exemplo de MDT, então, é isso daqui. Percebam que ele é um mapa 3D, né, mostrando as altitudes. E ele não tem nenhuma... não tem árvore, não tem construção, enfim, é só o solo mesmo. Já o MDS, ele aqui nesse caso foi feito com várias bolinhas, né, mas a gente consegue perceber claramente a copa das árvores. Aqui talvez sejam construções, né, são um pouco mais espaçadas regularmente, enfim. É uma coisa um pouco mais de acordo com a realidade. Aqui tem um outro exemplo também, que a gente tem a representação de uma coisa que parece uma igreja, até uma piscina aqui atrás, não sei. Enfim, bem parecido com esses dois também é a representação pela orografia. Ela é feita em um mapa temático que informa a altitude através de escalas de cores. Então, dependendo da cor que você está vendo, ele está representando a altitude. E com isso a gente encerra os vários tipos de representação, né, que existem em mapas. Agora vamos dar uma olhada no que é nivelamento. Nivelamento é o processo de medição da distância vertical de pontos. Então, nivelamento é obter as medidas que a gente está procurando, basicamente. Isso pode ser feito de várias maneiras. O primeiro método, que é o geométrico, mede diretamente com equipamentos os pontos de interesse. Por conta disso, ele é o mais preciso. Então, eu vou ter o meu equipamento, a gente já estudou os prismas, né, e tal. Então, eu vou mirar lá, medir a distância inclinada, medir de novo a distância inclinada, enfim, isso a gente já tem feito. O método trigonométrico se baseia nas relações trigonométricas em triângulos retângulos. Então eu tenho a medição que foi feita, mas aí eu vou trabalhar com essas medições através de contas envolvendo o seno e cosseno, envolvendo as distâncias e as alturas, para poder determinar o desnível entre os pontos. O método barométrico é o menos preciso, por quê? A diferença de nível vai ser determinada de acordo com a variação da pressão atmosférica. Porque, caso alguém não lembre, quanto maior a sua altitude, por exemplo, menos pressão, menos ar tem em cima de você. Então, essas diferenças de altura podem ser medidas usando a pressão atmosférica do local. Por ser menos preciso, por causa de várias variações, né, envolve densidade do ar, envolve temperatura, enfim, vários fatores, ele é usado normalmente para levantamentos expeditos, que são aqueles mais rápidos, né, que requerem justamente menos precisão.
E com isso a gente encerra a parte teórica, então, sobre a altimetria. Agora vamos partir para alguns exemplos com cálculos mesmo, de como encontrar as alturas dos pontos. Vai continuar sendo utilizada a mesma poligonal que a gente já usou nas aulas passadas, então eu representei ela aqui de novo. Ela ainda vai ser a base dos nossos cálculos. Se eu estou procurando a diferença de nível entre os pontos A e B, né, nesse caso seria esse A aqui e esse B, qual vai ser a fórmula que eu vou ter que aplicar? A diferença de nível entre A e B, então o H, né, por causa da altura, seria essa diferença aqui, entre a altura de A e a altura de B, vai ser igual à distância inclinada, certo? Que a gente já trabalhou com ela, multiplicada pelo seno de V, que é o ângulo vertical, lembra, a gente tem o zenite aqui, o ângulo vertical, mais a altura do instrumento. O que é essa altura do instrumento? Essa altura aqui, ó. Então percebam que o meu instrumento está localizado, a estação, né? Ela está no ponto A, mas a parte dela que faz a medição da altura, ela não está aqui, né, embaixo. Ela tem uma determinada altura. E essa altura tem que ser levada em conta. Isso vai ser subtraído da altura do sinal, o HS, que é essa daqui. Então percebam que eu estou mirando, mas eu não estou mirando em B exatamente. Eu estou mirando em um determinado ponto aqui, né, para poder calcular essa distância inclinada. Então essa altura também tem que ser considerada na fórmula. Fazendo isso daqui, a gente encontra o ΔH sendo procurado. Então toda essa parte aqui da tabela a gente já tinha das aulas passadas. Agora o que foi acrescentado para poder continuar? A altura do instrumento e a altura do sinal. Isso daqui a gente não tinha antes. Para calcular os desníveis agora, é só aplicar a fórmula. Então, para esse primeiro aqui, né, de E0 para E1, a gente vai aplicar a fórmula de E1 para E2, G2 para E3, e assim vai. Esse primeiro aqui eu vou explicar só para, né, para dar um exemplo. Então vamos lá, eu quero fazer o desnível, a diferença de altura entre E0 e E1. Vou pegar a distância inclinada, que é 39, tá aqui, multiplicar pelo seno do ângulo vertical. Então a gente tem o zenite, fazendo 90 menos o zenite, a gente tem o ângulo vertical, seno dele, mais a altura do instrumento, que foi fornecida agora, menos a altura do sinal, que também foi fornecida. Isso daqui então vai dar o meu desnível. Isso significa que o meu ponto E0, que é o meu ponto inicial, se eu for comparar ele com o ponto E1, o ponto E1 vai estar um pouquinho mais alto, né, 0,067 metros mais alto do que E0. Então tem uma determinada distância aqui, um desnível. A mesma coisa vai ser para o E1 e E2, então distância inclinada agora é essa daqui, o ângulo vertical agora vai ser esse, e as alturas estão aqui. Eu não vou repetir tudo isso, né, porque é o mesmo procedimento. Então a gente faz de E1 para E2, de E2 para E3 e de E3 para E0. Todos esses valores dos desníveis que foram obtidos eu coloquei aqui, e aí eu fiz a soma desses desníveis também e percebi que deu 0,016. Mantenham isso em mente, que agora a gente vai ver um determinado caso especial aqui. O que acontece é que podem ter medidas que descrevem os dois sentidos de um alinhamento. Como assim? Vamos supor que eu estou aqui em E0 e eu meço uma determinada distância, eu faço a conta de um desnível até E1 e obtenho esse valor aqui. Quando o meu equipamento estiver em E1, a minha estação estiver em E1 e eu olhar para E0, eu posso fazer essa mesma medida de novo, né, para ter um certo grau de certeza maior, para conferir essa primeira medida, por exemplo. E aí eu tenho um outro valor. Então vamos supor que seja um outro, eu encontrei um outro desnível. Se aqui eu estava subindo, né, de E0 para E1 eu subi, agora eu estava descendo, então negativo, e um determinado desnível. Mas e agora, qual desses valores que eu vou usar, né, para conta? Vai ser feita a média dos valores em módulo, então desconsiderando esse sinal negativo. E o sinal que você vai adotar para a conta vai ser o do sentido que está sendo feito o caminhamento. Então vamos supor que eu tenho aqui E0 e E1, né? Eu estava vindo daqui fazendo esse caminhamento nesse sentido aqui. Aí eu decido, opa, eu vou fazer a medida aqui para trás também para dar uma conferida. Conferir. Bem, o meu caminhamento, por mais que eu tenha parado para fazer essa conferência, ainda é esse daqui. Então na conta eu vou usar o sinal positivo, certo? Se o caminhamento fosse o contrário, se eu tivesse vindo para cá desde o começo e eu parasse para fazer essa conferência aqui, o sinal que eu ia usar depois de fazer a média é esse daqui, o negativo.
Então, beleza, supondo esses desníveis aqui, vamos fazer, né, supondo o caminhamento também de E0 para E1, que eu disse que era o positivo, né? A gente tem o módulo da primeira medida mais o módulo da segunda medida dividido por 2. Então, esse valor vai ser o que eu vou usar. Nossa, mas isso é um caso muito específico, não é? É uma coisa meio estranha de eu estar falando aqui? Então, não tanto. Eu peguei de novo aqui essa tabela que eu já tinha mostrado em uma aula passada para dar um exemplo. E observem como eu tenho aqui a minha estação em A, visando o ponto B. Isso deu uma determinada distância inclinada. Nesse caso aqui a gente está falando de distância e não de desnível, né? Mas aí depois eu tenho de B para A, então o contrário desse aqui era de A para B, agora eu tenho de B para A, uma outra distância. Qual das duas distâncias eu vou usar? Eu faço a média e decido, né, o valor que eu vou utilizar. Nesse caso aqui foi feita essa conferência, não só esses valores, né? Eu tenho aqui de D para C e depois de C para D também, então isso daqui é uma possibilidade que pode acontecer. Eu também destaquei aqui em azul, olha só, nessa tabela a gente não sabia antes, ela já tinha aparecido, mas a gente não sabia o que era esse AI, então é a altura da minha estação, né, a altura do meu instrumento, quando ela está colocada no ponto C, no ponto D, no ponto A, e aqui é a altura do sinal de onde eu estou medindo. Então essas coisas aqui a gente não sabia o que era antes, agora dá para entender. Só queria mostrar isso aqui para mostrar um exemplo um pouco mais real para vocês, né? Então, beleza, saindo um pouco desse caso especial, a gente tinha encontrado, enfim, né, recapitulando, a gente tinha encontrado os desníveis e somado o valor dos desníveis. Como o levantamento está sendo feito em uma poligonal fechada, a somatória deveria ser zero, porque a gente sai e chega em um mesmo vértice. Então vamos supor, eu tenho um polígono quadrado aqui, né, para facilitar. Essa é a minha poligonal. Se andando desse ponto aqui, eu subi 1 metro. Depois daqui para cá, eu desci 1 metro. Depois daqui para cá, eu subi 1 metro de novo. Qual que vai ser esse desnível daqui? Bem, é só pensar, se eu sair desse ponto e eu vou chegar nele de novo, a somatória de todos os desníveis que eu percorri tem que ser zero, porque se eu saio e chego no mesmo ponto, o meu deslocamento, entre aspas, é zero. Isso a gente estuda em física, por exemplo. Então eu sei que aqui tem que ser menos 1 também, para que a somatória dê zero. Por isso daqui acontece por causa de erros, né, no equipamento, na medição, e isso tem que ser corrigido. Aí surge a necessidade de fazer a compensação do erro. Olhando na norma, eu posso ter decidido, por exemplo, adotar a classe 3N, nivelamento trigonométrico e blá 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 blá, isso daqui não é tão importante. Mas enfim, você olha na norma de acordo com o tipo de trabalho que você está fazendo e encontra uma determinada tolerância. A tolerância que eu decidi usar nesse caso é: tolerância é igual a mais ou menos 0,15 multiplicado pela raiz do perímetro. Só que o perímetro nessa fórmula aqui em específico está em quilômetro. O perímetro da poligonal a gente já tinha encontrado em aulas passadas, então eu só coloquei o valor direto aqui, né? Caso vocês não lembrem, é só voltar lá. Mas o perímetro, se eu tenho a minha poligonal aqui, ela é meio inclinada assim, né? Vai ser a soma de todas as distâncias horizontais. De boa. E aqui ele está convertido para quilômetro. Então 0,15 multiplicado por isso daqui, eu vou ter 0,073. O erro que tinha sido encontrado era de 0,016, então ele está dentro dessa tolerância. Agora esse erro tem que ser dividido igualmente nos desníveis, sendo colocado com o sinal invertido para ser anulado. É um procedimento que a gente já trabalhou também. Se eu tenho um erro de 0,016 e 4 desníveis, isso vai resultar em uma compensação de 0,004 em cada alinhamento. Então, tem os alinhamentos aqui, tem os desníveis. Eu vou colocar essa compensação com sinal invertido, né? Se aqui é positivo, eu vou colocar com sinal invertido, para que o desnível somado com a compensação resulte em zero. Então agora esses daqui são os meus desníveis compensados para cada um dos vértices. Parecido com o que a gente já tinha feito também lá atrás no levantamento, eu vou assumir uma cota, né? Lembra que cota é como se fosse a altura, arbitrária como referência. Então vamos supor que o meu vértice E0 da poligonal, ele tem cota de 100 metros. Isso daqui foi o que eu decidi, né? Eu posso ter pegado de um outro projeto, enfim. Foi isso que eu decidi aqui. Então tá, como é que eu vou saber a cota de E1 agora? Se eu sei que a cota do E0 é 100 metros e o desnível de E0 para E1
é de 0,063 metros, é só eu somar os dois, que eu encontro a cota de E1. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu tenho aqui o ponto E0 e o ponto E1. Se eu sei que essa altura aqui é 100, e se eu sei que essa altura, esse desnível, né, de um para o outro é 0,063, é só eu somar o 100 com essa cota aqui, esse desnível, e eu chego no E1. Então vai ser essa lógica que a gente vai aplicar. Agora que eu sei a cota do E1 e eu sei o desnível de E1 para E2, é só eu pegar essa cota e somar o desnível compensado. Chego na cota de E2. Sabendo a cota de E2 e sabendo o desnível de E2 para E3, que é 0,07, eu somo e chego na cota de E3. Então agora, para cada vértice, eu já sei as coordenadas x e y, que a gente tinha encontrado lá na aula 4, e sei também a coordenada z, a cota, né, a altura, que a gente encontrou agora. Qual que é o passo a passo, então, dessa aula, desse procedimento? O primeiro passo é fazer o cálculo do desnível, que a gente já viu, era aquela formulazinha lá que envolve as alturas de sinais e etc. Depois fazer a compensação do erro do desnível que vai surgir. E depois, através dos desníveis compensados, a gente encontrar os valores das cotas. Com isso a gente termina essa aula de altimetria. Ela é um pouco mais simples que as outras, na minha opinião, porque, né, pelo menos a parte das contas, eu quero dizer, são poucas contas e elas são bem lógicas, assim, bem fáceis de serem observadas. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, tem sempre os comentários aí do YouTube ou das minhas redes sociais. Aproveite também para me seguir, para me ajudar a divulgar o canal para quem precisa ou para quem você acha que pode gostar. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like aí para me apoiar. Na próxima aula a gente vai falar ainda de curvas de nível, mas de uma maneira um pouco mais focada, porque vai ser feito o desenho das curvas de nível propriamente dita. Eu vou dar um desenho lá que já é fornecido as alturas e a gente vai montar as curvas de nível, então vai ser bem interessante. Tem que usar um pouquinho de AutoCAD, mas enfim. Eu vejo vocês nessa próxima aula e até lá!